Olá, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta edição recebendo a Heloísa Massanaro do Sintfesp Goiás Tocantins e o Exiraldo Vieira aqui do Sintect GO. Sejam bem-vindos. Olá, grata. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Estaremos aqui tentando buscar falar alguma coisa a respeito das questões que hoje está muito recente, né, e que envolve toda a classe trabalhadora. Isso aí, nos últimos meses a reforma administrativa voltou a ser pauta no Congresso Nacional, principalmente porque foi apresentada por um grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Eles falam muito que essa proposta promete modernizar o Estado, mas na prática representa um grande risco para quem trabalha e para quem depende dos serviços públicos. O que vocês acham disso aí? O que está por trás desse discurso e como que essa reforma afetará não só os servidores públicos? Porque as pessoas, né, o povo acha muito que vai afetar só os concursados. Não, afeta também quem utiliza desses serviços, né? Exato, Larissa. Na verdade, é uma proposta muito ampla, né? Ela é uma reedição da PEC 32, e é claro que eles tiveram mais tempo para trabalhar o texto, né? Então ela vem de uma forma mais disfarçada, mas na verdade é para acabar com o serviço público. Portanto, não interessa mais os trabalhadores, os servidores das diversas políticas públicas. Saúde, educação, assistência social, segurança pública, meio ambiente, imagina, todas essas diversas políticas públicas não interessam mais para eles. E a forma de fazer isso agora é mais disfarçada, porque vai acabando devagarzinho, ou seja, admite-se até a possibilidade de fazer concurso aí por uns 10 anos, mas não tem mais estabilidade, não tem mais concurso de longa duração, não existe mais carreira, né? A possibilidade é de realmente acabar com os serviços públicos, porque o que interessa é privatizar todos esses serviços para beneficiar aqueles que sempre, né, tiveram mais, conseguiram mais desse país, mais terras, mais dinheiro, mais estrutura, mais riquezas naturais, né? É a ciranda financeira, as big techs, né? São estes grupos que empurram projetos como esse da reforma administrativa. Esse vilão, eu vou dar esse nome, isso se arrasta há anos em relação a isso. Sempre falar em reforma administrativa e sempre o ataque é contra a classe trabalhadora. É contra as pessoas que realmente dependem do serviço público para poder manter seus empregos, enfim, manter essa máquina funcionando. E eles sempre pregaram dizendo que tem que se modernizar, que tem que ter uma economia liberal, que tem tudo ser liberal. Tem que ter Estado mínimo, e isso tudo aplica também até os nossos impostos. Por quê? Porque quando eles estão com dificuldade, eles correm aonde? No Estado para salvar a situação deles. Mas quem realmente vai pagar essa conta? Sempre o trabalhador, pagando seus impostos porque é extraído lá na fonte. Então essa questão de reforma envolve privatizações, envolve de fato assim, um sufoco do setor público. Essa é a realidade que estão plantando para a gente. Né? E agora, como diz a Heloísa, vem com mais força, né? E de uma forma gradual para poder tentar realmente desclassificar totalmente o poder e a necessidade do Estado para atingir os benefícios do povo, né? Para trazer mais benefícios. E essa guerra, ela é pesada. A gente vê agora no momento econômico, no momento político do país, né? Com essa, recentemente no Congresso agora, que nós tivemos. Né? Eles sempre procurando se proteger, vem PEC da blindagem, vem ataque contra a diminuição da gente pagar imposto, que é até R$5.000, né? Essa isenção. Vem também a questão de não taxar os ricos, que não pagam imposto, na verdade, neste país. Então, tudo isso faz parte de um contexto que leva a essa ideia de trazer essa reforma administrativa, que na verdade chama-se precarização de todo o setor público. Exatamente. E aí eu lembro muito, né, da fala de vocês aqui, eu lembro muito da questão das OSs aqui em Goiás, que é algo que a gente já tem aí 10, 8 anos, principalmente na saúde. Tem uma tentativa também de levar isso para a educação. E quem são os prejudicados, né? As pessoas que precisam da saúde pública, que precisam da educação pública. A gente está vendo uma questão aqui em Goiânia, tanto das maternidades, como também das escolas, onde eles estão fazendo uma espécie de agrupamento de crianças pequenas com crianças grandes, adolescentes, porque falta professor. Então, e porque
não fizeram um concurso lá atrás e quando teve o concurso eles ainda não chamaram, né? Tem pessoas aguardando aí o chamamento há anos. Todo um problema que a gente já está vivendo há alguns anos e que cai aí na reforma administrativa, né, Heloísa? Exatamente, Larissa. Com relação às OS na saúde, eu tenho acompanhado no Conselho Estadual de Saúde essa situação que é bastante grave, né? O governo optou por utilizar, né, dessa forma de gestão e tem tido muita dificuldade de cumprir metas. A gente acaba de, no Conselho Estadual de Saúde, apresentar uma proposta de não aprovar as contas, né, do governo nos anos de 2021 e 2022, exatamente porque falta consistência de dados. Acompanhar essas OS não tem sido um trabalho bem feito, mas a gente tem pelo DIEESE informações de que elas realmente tornam o serviço mais caro, menos eficiente e não atende as pessoas de acordo com as suas necessidades e com a sua urgência. É de acordo com a fila deles, é de acordo com a meta deles de atendimento. Vê lá se doença vai obedecer meta, né? As pessoas adoecem. Imagine a pandemia se tivesse somente na mão de OS ou privatizada. O que nós teríamos, né? O que salvou grande parte da população foi exatamente os servidores públicos que ainda tínhamos nas unidades de saúde e que, de forma guerreira, colocando a sua própria vida, salvaram vidas. São essas carreiras que são importantes para a continuidade do serviço, para a qualificação do serviço. É fundamental, portanto, para garantir vidas. E o que está sendo proposto é lucro para os mesmos, né? Os que já são mais beneficiados neste país. Então é fundamental que todo o controle social, né, os conselhos estaduais, municipal, envolvam-se nessa discussão, participem, porque isso é defender o SUS, né? É fundamental que a população compreenda tudo isso que está sendo colocado e faça a sua escolha, se ela quer pagar por cada um desses serviços, né? Educação, saúde, segurança pública, correios, né? Como é que a gente vai fazer a comunicação nesse país nos lugares mais difíceis? Nas capitais vai ser moleza, vai ter muita empresa que vai querer fazer isso e vai privatizar, mas e nos lugares mais distantes, onde só o correio chega, às vezes com muita dificuldade, né, com um alto custo, mas chega porque tem um compromisso nacional de fazer essa comunicação. Então eu vejo que é gravíssima a situação e que envolve toda a população, porque é uma mudança de modelo de Estado. Olha, eu gosto de retratar uma questão, e às vezes a gente faz essa busca, e a gente sempre sinaliza, e as pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas é importante ouvir isso. Porque desde 2016, e eu não chamo golpe contra a presidenta Dilma, não, eu chamo golpe contra o povo. Ali foi um golpe, um checkmate em cima do povo. E eu sempre confundo a nomenclatura, quando eles aprovaram, eu chamo de NR, não me lembro, depois vocês me corrigem, 95, era PEC 95, que tratava do não investimento nessas áreas, educação, saúde, segurança, assistência social, todo o benefício que traria. Inclusive a ideia da presidenta era trazer os 25% que era de lucro do pré-sal para poder fazer esse investimento. E de lá para cá, o que eles fizeram? A aprovação da terceirização, a reforma da Previdência, a gente costuma chamar de deforma, né? Porque realmente é estragar a vida do povo quando vem com essas reformas que eles chamam. Veio a questão da reforma trabalhista, né? Que também tirou direito dos trabalhadores de modo geral. Então tudo isso gera um impacto muito negativo. E a gente fica tentando lutar contra essa situação. A sociedade precisa de entender como é que funciona esse contexto político. Quando a gente tem em mente eleger um presidente da República que volta com o pensamento para a sociedade, nós temos que eleger deputados e senadores que também têm essa mesma mentalidade. A gente não pode pensar assim, eu vou eleger alguém, mas essa pessoa que é muito meu amigo, essa pessoa que é gente boa, e esquecer que existe um contexto de atuação quando vai para tomar medidas contra ou a favor da sociedade. Isso tudo passa dentro de uma reforma, a gente faz, é um contexto geral, é tão amplo. Quando você falou a respeito da questão dos Correios, outra coisa, Correios, ele é uma instituição que traz
soberania nacional, integração social, integração nacional. Ela é uma empresa que, na verdade, ela precisa de receita para garantir todas as suas despesas, porque o contexto dela foi para poder trazer benefício para a sociedade. A gente gosta de muitas vezes, falar a respeito de quando essa questão, quando acontece uma catástrofe, acontece uma situação dentro da sociedade, né, quem que está presente ali com custo zero para a sociedade? É Correios, não é empresa privada. Né? Hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco complicada nas empresas que são terceirizadas, que estão prestando serviço para o Correio e que está realmente deixando assim cada vez mais difícil a situação, porque eles não cumprem as suas obrigações com os empregados, você deixa de prestar serviço eficaz para a sociedade. Por quê? Com isso você banalizou o concurso público, porque as pessoas que deveriam ser diretamente empregados dos Correios não são, porque quando você é empregado, você tem um compromisso, você tem uma matrícula. É diferente quando você presta serviço para a sociedade, porque ali você tem um vínculo. Quando você não tem esse vínculo, e quando você também não é assistido, o que acontece? Vou deixar de prestar um serviço. E o Correio fica se patinando, sabe? E criando uma imagem tão negativa da empresa que o povo fica falando que tem que realmente desfazer dessa empresa, porque ela não dá lucro, ela só dá prejuízo. Mas não pensam que, na verdade, esse Correio é para assistir a sociedade. Só que ele tem que ser com eficiência, com eficácia. Por isso a gente tem que falar empresa pública, de qualidade, fortalecida. É isso que nós temos que estar pregando. Então, tudo passa por essas circunstâncias. Nós estamos falando aqui de OS, nós estamos falando aqui de privatização, nós estamos falando de uma deforma geral que eles estão tentando fazer com a nossa sociedade. De uma deforma, né? Porque quando a gente fala reforma, a gente vai reformar a nossa casa, fica mais bonita, fica mais agradável, né? Exatamente. Então, fala reforma, você pensa, é uma coisa boa. Essa não é uma deforma. Você lembrou de uma questão, Exiraldo, aí, né, da época em que a presidenta Dilma propôs a aplicação, né, de parte dos lucros do pré-sal, né, na saúde e educação. Olha a diferença de um modelo de governo e outro modelo de governo. Um modelo que pensa o povo, que pensa em garantir qualidade, né, da saúde, qualidade na educação, acreditando que a educação é o que faz avançar o país. É fundamental investir em pesquisa, nas universidades, na atenção primária também, né? É fundamental a educação. E a presidenta Dilma teve essa percepção. E é por isso mesmo que ela sofreu o golpe, né? Porque o que eles queriam é um outro modelo de Estado, que é um modelo de Estado que dá lucro para os grandes empresários, para as big techs, né? Para capitais internacionais que nem estão por aqui, né? Mas que a ganância não tem limite. E esse modelo é um modelo que destrói tudo o que interessa ao povo, para que haja mais lucro para esse grupo. Então é preciso que as pessoas entendam que não basta votar apenas no presidente, precisa votar em todos, né? Deputados, senadores, vereadores, todos estão envolvidos. Cada um representa um interesse e um modelo de Estado. E olha, pode ter 1000 nomenclaturas, mas são 2 modelos de Estado. Um voltado para a população e o outro voltado para o grande capital. Então é fundamental que as pessoas façam essa diferenciação. Esse governo, por exemplo, quando entrou, mudou o foco das reformas. O que vinha sendo proposto, né, pelo governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro era acabar com os serviços públicos. O que aconteceu? Nenhum centavo de aumento para os trabalhadores, abandono total das unidades, né, dos serviços de saúde, de educação. O povo reclama muito, inclusive, mas a saúde está muito ruim. Está sim, vai ser porque foi abandonada nos 2 últimos governos. Agora, o governo Lula encontra o Estado totalmente desmontado. Foi só abandonar, é claro que as coisas acabam. Numa canetada você fecha, né, como o Bolsonaro fez, de fechar diversos projetos, programas, pesquisas, enfim, tantas coisas que deixou o Estado assim... Amigalhas. Amigalhas, exatamente. Recompor agora demora um tempo, porque não é fácil recompor o que foi destruído. Mas ele entra e o que ele faz? Ele faz a reforma que realmente nos interessava, a reforma tributária, que nos permitiu agora, por exemplo, aprovar a taxação dos super ricos, que foi barrada, né, no Senado, mas que continua aí em discussão e que a gente precisa garantir
que essa taxação aconteça às big techs, aos super ricos, enfim, para que o capital pague imposto nesse país. Nós não vamos deixar de pagar, mas é preciso que a gente tenha, né, condições de, por meio das políticas públicas, alguma distribuição de renda e qualidade de vida. Esse é um governo que pensa no povo. É preciso que a gente entenda que essa reforma administrativa não é pensando no povo. Ela realmente só pretende privatizar os diversos serviços públicos de interesse da população e que tanto pode contribuir para que o Brasil dê um salto, né? A esse povo que interessa só as big techs, não interessa que o país se desenvolva. O que eles querem é que o país continue submisso aos países, aos Estados Unidos, à Europa, né? Aos impérios, né? Se colocam como impérios e que exploram os países em desenvolvimento. O Brasil é muito rico, por isso tem muito interesse em cima do Brasil. E uma o povo coisa que eu acho sofrendo. interessante, eu acho, desculpe, tá, eu cortar, mas assim, ó, você voltou lá na situação de 2016 e não sei se vocês se lembram qual que era o nome dessa reforma. Chamava Ponte para o Futuro. Verdade. Está lembrado disso? Quando Verdade. O senhor Temer estabeleceu Ponte para o Futuro? Parecia tão bonito o nome, né? Ia ser uma coisa boa. Justamente. Falou, nossa, vai ser uma reforma, vai ser trazer maravilha para o povo. Mas não era para o povo em geral. Era para aqueles dos lobistas, né? Daqueles que tinham interesse nessa demanda. Então, assim, e aí quando a gente vem fazendo o trajeto, questão da pandemia, o desinteresse do governo, no sentido de investir na saúde, que aí queria desprezar o SUS, né? Desprezou o SUS, que o SUS poderia trazer de benefício para o povo. Aí depois nós vemos lá, quando ele foi lá e mandou fechar o Ministério do Trabalho, que era exatamente para acabar com as políticas relacionadas em termos de, principalmente, a relação sindical, né? A assistência que os sindicatos trazem, de certa forma, para os trabalhadores. Então foi fazendo assim aquele desmonte ao longo do tempo. E eles queriam continuar com essa política. Graças a Deus nós fizemos uma interrupção, só que ainda falta muito mais. Então nós não estamos falando de dois assuntos diferentes aqui, nós não estamos falando aqui, né, que as pessoas, não, está falando muito sobre tema de governo, mas nós não estamos falando em tema diferente não. Isso faz parte da reforma. Inclusive a reforma tributária agora era para buscar o equilíbrio nessa discussão, porque essa relação era muito difícil, cada vez aqui aumentando a distância e a gente só no sufoco trazendo a gente cada vez ficando mais complicado. E quando isso acontece, esse povo fica trabalhando em cima disso, é porque é uma falência, vamos dizer assim, do capitalismo em geral, no mundo todo. E aí eles começam a buscar meios de poder estabelecer as suas regras, as suas condições de sobrevivência, né? E nós aqui, enquanto oferecemos o nosso trabalho, ficamos cada vez no sufoco. Então, por isso que vocês veem, e às vezes as pessoas querem levar para uma simples discussão de esquerda e direita. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Nada a ver. Tem que haver com aquilo que realmente nós necessitamos, que tem realmente referência com a gente. É isso que nós temos que pensar. Se nós temos um governo hoje que está tentando buscar esse caminho, vamos apoiar esse governo, vamos fortalecer. Porque se ele fosse ao contrário disso, nós tínhamos que ir realmente para cima. Não, está errado. Isso não tem nada a ver com a sociedade, não tem nada a ver com as políticas que nós necessitamos. É assim que nós temos que ver, né, no contexto político, econômico, geopolítico, enfim, de uma maneira ampla essa discussão. Então, assim, quando a gente começa a retratar, a gente começa realmente a fazer o trajeto, o caminho, e a gente vai entendendo um pouco como é que funciona a situação e o que é que nós precisamos de fazer para poder a gente chegar nos nossos objetivos. Sim, por isso, de tudo que foi falado aqui, né, muita coisa, a reforma administrativa não é algo novo de agora. Ela já vem acontecendo aí com as leis das terceirizações, com a reforma trabalhista, porque a gente fala muito, na reforma administrativa se prevê a demissão por baixo desempenho, reduz direitos, limita os reajustes salariais e prioriza as contratações temporárias e terceirizadas, que é coisa que já está acontecendo nos Correios, na saúde, na educação. Então, realmente, essa reforma só é para... Pronto, agora a gente conseguiu fazer o que a gente já vinha fazendo aos poucos, né? Por isso é tão importante a mobilização dos trabalhadores, se conscientizar sobre o tema, entender o tema e como isso vai afetá-los e participar aí das ações que as centrais sindicais estão promovendo. E uma delas é no dia 29 de outubro, lá em Brasília, né?
seguinte, então assim, o que que a gente chama a atenção da sociedade e dos trabalhadores? Gente, vamos nos empenhar, a coisa não é brincadeira. Eu costumo dizer assim que o jogo não é para amadores, é para profissional, né? Então a gente não pode ficar aqui boiando, achando que as coisas vão acontecer, deixar as coisas por lá, que eles resolvem por a gente, não. Se a gente não se prontificar e fazer o papel nosso, eles vão decidir por nós e não vão decidir muitas vezes a nosso favor. Isso é fato. Então é por isso que é importante a gente participar desses movimentos, dessas ações que é promovida pelos movimentos sindicais, federações, associações que realmente querem fazer o trajeto necessário para a gente combater esse tipo de política. E eles só vão se preocupar quando a gente fizer como nós fizemos lá na PEC da blindagem, que o povo foi para a rua. O povo foi dizer assim, não, chega de defender bandido, gente que não quer compromisso com o povo. Então, por isso que a gente fala, quando a gente vai eleger um deputado, um senador, a gente precisa prestar muita atenção. Então, sociedade, a gente chama vocês para a luta, para o enfrentamento, porque ou nós nos prontificamos a isso, ou então nós vamos ser realmente sufocados, engolidos e tratorados por esse povo. Então vamos à luta, vamos fazer parte desse movimento do dia 29, que vai ser muito importante para nós. Nós já demonstramos e nós precisamos aumentar ainda mais esse nível de mobilização, como nós fizemos lá na data da questão da PEC da bandidagem. Então vamos à luta, isso é importante. Isso, vamos à luta e dia 29 tem caravana para Brasília. Os diversos sindicatos estão aí se disponibilizando a contratar ônibus para levar todos que queiram ir a Brasília e participar desse grande ato em defesa dos serviços públicos e da população que depende desses serviços públicos, né? Então venham todos, os sindicatos e a CUT estão disponibilizando esse transporte. E é fundamental, então, que você faça contato com um deles, né, ou da sua maior proximidade, ou onde você for filiado. E se não for filiado, venha também. Acho que o importante é que a população se manifeste, que os trabalhadores se manifestem e digam não a essa reforma administrativa ou a essa deforma administrativa, assim como você bem lembrou, né, nós fizemos agora aí na PEC da blindagem, né? Acho que é fundamental e é esse o único papo que eles entendem. É a gente dizer, olha, nós estamos contra e cada um de nós vota. Exatamente. Então aqui em Goiânia a concentração vai acontecer às 6 horas da manhã, ali na Praça do Trabalhador, Avenida Independência com a Avenida Goiás. Vai sair o ônibus da CUT, dos sindicatos filiados à CUT e vão para Brasília. E lá em Brasília a mobilização vai começar ali em frente ao Museu Nacional às 9 horas da manhã e vai ter a marcha ali rumo ao Congresso. Então, eu quero agradecer, Heloísa, a sua participação. A gente deixa o espaço aberto para voltar a falar sobre esses assuntos que são tão importantes para a categoria, para os trabalhadores. É preciso a gente sempre estar conversando, relembrando o trabalhador que, infelizmente, essas questões, essas deformas já estão acontecendo e somos nós, os trabalhadores, os mais prejudicados. Essa luta é sua. É nossa em conjunto e nós precisamos fortalecer um ao outro. Senão a gente não vai conseguir romper. Eles vão passar por cima da gente e vai prevalecer o que eles definirem, gente. Entendam isso. Tá? Eu agradeço aqui minha participação. Sei que a gente falou bastante, mas é importante às vezes, né? Se empolgar, a gente fica o dia inteiro, vai relembrando e vai falando as coisas. Eu vi que sim. Tem muita coisa, né, para falar sobre esses assuntos. Quero agradecer também aqui o convite, né, para estar aqui, conversar sobre esse importante tema, né, e reafirmar o nosso apoio, né, ao pessoal aí que luta para manter os Correios como serviço público de qualidade, de alto interesse nacional. Então é fundamental e a gente se coloca, né, como parceiros aí de luta e também agora nessa convocação. A gente enterrou a PEC 22 e precisamos agora enterrar todas as outras PECs que vierem assemelhadas a essa, né? Vamos reafirmar a importância dos serviços públicos para a população. Até a próxima edição.